Fala galera do grupo de estudos, vamos então dar continuidade ao nosso assunto que a gente introduziu na aula passada, que foi de potenciometria e o eletrodo de membrana de vidro. Bom, a gente viu como que se desenvolve o potencial de junção e a partir de agora a gente vai falar especificamente dos eletrodos de vidro, sua estrutura, dos erros associados e dos outros tipos de eletrodo de membrana, tá certo? De membrana líquida, sólida e o de fluorito. Vamos lá. Tá aqui, então, eu tentei representar a estrutura, né, do eletrodo de membrana de vidro do tipo simples e do tipo combinado. Qual é a diferença básica de cada um deles? Bom, o eletrodo de vidro simples, como a gente pode ver, ele é formado por um cabo coaxial que vai ser responsável por conectar esse eletrodo ao milivoltímetro, ok? Então a gente percebe aqui, além disso, do cabo, no caso, vai estar ligado a um milivoltímetro. A gente tem aqui essa abertura para alívio da pressão interna, ou seja, tem um contato entre a pressão interna e a pressão externa para aliviar essa pressão. A gente tem aqui então o nosso fio, essa parte central que é um fio, no caso, de prata recoberto com cloreto de prata para formar justamente o binômio, ok? Prata, cloreto de prata. E a gente tem aqui dentro, né, do bulbo, uma solução saturada de nitrato de prata com ácido clorídrico, que é aquele ácido clorídrico que a gente vai ter aquela concentração. Geralmente é fixa de 0,1 mol por litro. Como eu havia falado na aula anterior, quando a gente fez o desenvolvimento do potencial. Então, esse daqui possui apenas um único fio, um único eletrodo. Já o eletrodo de vidro combinado, ele é formado justamente quando a gente tem por um eletrodo de referência, tanto externo quanto um eletrodo de referência interno. Então, a gente tem a mesma estrutura, a gente tem aqui o cabo coaxial, a gente tem a abertura para alívio da pressão. A gente tem aqui no lado mais externo um fio de prata, cloreto de prata, que vai ser o nosso eletrodo de referência externo. E aqui dentro do bulbo a gente tem um eletrodo de referência interno, que também é um fio de prata, cloreto de prata. Além disso, a gente tem aqui esse quadradinho pintado, é a ponte salina, que é uma cerâmica, né, permeável ou semipermeável para poder equilibrar as cargas. A gente tem dentro da parte mais externa uma solução saturada de nitrato de prata com cloreto de potássio. E no interior do bulbo, a gente tem uma solução saturada de nitrato de prata com HCl, que é o que a gente tinha visto aqui no eletrodo de vidro simples. Então, o eletrodo de vidro combinado nos permite, não ser preciso a gente utilizar uma solução externa, um outro eletrodo associado ao milivoltímetro, para poder determinar a diferença de potencial. Então, essa é a diferença básica entre o eletrodo de vidro de membrana simples do combinado. E aí, associado a isso, a gente tem o chamado erro alcalino, né? Que é válido para medidas principalmente de pH, que acontece em soluções fortemente alcalinas. Que o pH ele responde tanto à presença de H+, quanto de metais alcalinos, principalmente o sódio, que está presente na composição da estrutura do vidro. Sendo assim, o nosso principal solução para a gente poder corrigir esse problema é trocar o sódio presente na composição do vidro, que é na parte de metal alcalino, pelo lítio. E isso é geralmente feito para poder corrigir esse erro alcalino associado ao eletrodo, ok? Então, basicamente, isso que se dá um erro alcalino bem simples, bem tranquilo de entender. E aí, diante disso, a gente vai passar agora por eletrodo de membrana líquida. Coloquei eletrodo de membrana líquida. Que ele vai ser, no caso, preparado a partir de um trocador iônico líquido, que ele vai ser uma fase orgânica, que ele vai ser imissível, e vai ficar retido em um suporte sólido poroso e inerte. Então, antes de a gente perceber aqui, ó, a estrutura dele, no caso, a gente tem aqui o eletrodo de forma genérica, né? A gente tem aqui o eletrodo prata, cloreto de prata, que vai ficar presente nesse tubo interno. Além disso, aqui do lado mais externo a gente tem um trocador iônico, que é a fase orgânica, e no interior a gente tem a solução aquosa de cloreto de prata com cloreto do metal que eu tô querendo analisar, certo? Então, vai ser, no caso, metal qualquer que é o nosso analito. Essa solução vai estar saturada, e aqui no fundo a gente tem uma membrana polimérica hidrofóbica, que vai conter essa parte do trocador, o suporte sólido e poroso, né? Um trocador iônico imobilizado. E, além disso, né, esse eletrodo é comumente utilizado para determinação de cátions bivalentes. Então, por isso que a gente está representando aqui MCl2, né, o metal ligado ao cloro, com 2 cloros, porque geralmente é voltado para análise de cátions bivalentes, enquanto que o eletrodo de membrana de vidro é para cátions geralmente univalentes e, claro, para pH. Continuando, agora a gente vai falar do eletrodo de membrana sólida.
o eletrodo de membrana sólida, ele pode ser seletivo tanto para ânions quanto a cátions. Só que esses ânions e cátions são específicos. Os ânions, a gente tem os aletos, todos os halogênios, o cloreto, brometo, iodeto, além de sulfetos, cianetos e tiocianatos. Para cátions, ele é seletivo para chumbo, cádmio e cobre 2. E cada um deles vai ser feito de uma maneira diferente, essa membrana sólida. Ou seja, para a determinação de ânions, as membranas vão ser feitas de aparas de sulfeto de prata. Enquanto que, para determinação de aletos, cianetos e tiocianatos, vai ser feito de um ânion. Ou seja, por exemplo, se eu quero determinar bromo, a membrana vai ser feita de brometo de prata. Se eu estou dizendo esse X aqui, representa justamente o meu amalito. Então, se eu quero determinar cianeto, vai ser cianeto de prata. Tiocianato de prata, e assim por diante. Então, esse X representa o meu analito. Já para a determinação de cátions, vai ser utilizadas membranas policristalinas formadas por essa mistura. Sulfeto de prata e o sulfeto do meu metal que eu estou querendo analisar. Qualquer um desses daqui que eu citei, ok? Além disso, a prata ela deve sempre estar presente. Por quê? Porque eu sempre estou utilizando a prata na minha membrana. Porque ela é suficientemente móvel para poder conduzir eletricidade no meio sólido. Já os íons divalentes eles vão ficar imóveis no retículo. Então, por isso que a gente utiliza então a prata na membrana para poder facilitar justamente essa questão da condutividade dos elétrons. Agora, falando do eletrodo de membrana seletivo para fluoreto. Também continua sendo uma membrana sólida, só que ele possui uma maior seletividade em comparação com os demais. É devido a sua membrana ser um cristal de fluoreto de lantânio dopado com európio, na forma de fluoreto de európio. Então, a estrutura desse cristal é dessa forma aqui. A gente tem lantânio rodeado por 3 íons fluoreto no seu redor. Uma estrutura contínua desse cristal. E por que ele é mais móvel, né? No caso, o fluoreto, ele é muito... o fluoreto é mais móvel, né? O fluoreto, possui um raio atômico muito menor do que o lantânio. Então, por isso, essa capacidade faz com que o fluoreto seja facilmente móvel e consiga migrar, né, ao longo desse cristal. Isso ainda é mais permitido ainda quando eu estou introduzindo o európio, porque ele vai provocar um desequilíbrio das cargas, que vai permitir a migração do fluoreto da solução mais concentrada para mais diluída, transportando então essa corrente elétrica gerada através desse meu cristal da membrana, através dessa migração dos elétrons. Então vamos lá. Dos íons, né? Dos elétrons não, tô falando elétrons direto, mas na verdade sempre se refiro a íons, tá certo? E aí, como possível interferente, uma grande vantagem é porque esse eletrodo possui poucos interferentes. No interesse a gente tem o lantânio, o európio e o hidróxido. Lantânio e európio não é tanto problema, porque eles não são comuns de estar presentes em uma amostra. Mas o hidróxido é. E ele possui ele é interferente porque ele possui um tamanho e uma carga próxima do fluoreto. Sendo assim, a gente costuma realizar as análises, né, que utiliza esse eletrodo de fluoreto em pH mais baixo, ou seja, de forma pH de solução neutra e levemente ácida. Por que eu não uso geralmente fortemente ácida? Porque em pH fortemente ácido eu posso acabar gerando o HF, o ácido fluorídrico, que não é tão sensível, o eletrodo não é tão sensível assim para ele. Então isso pode ser um problema. Então por isso que a gente utiliza soluções, no geral, neutras. Aqui está então o eletrodo de prata, o cloreto de prata. E dentro a gente vai ter uma solução interna de fluoreto de lantânio com cloreto de sódio, perfeito, aqui no caso. E além disso, fluoreto de lantânio não, fluoreto de sódio e cloreto de sódio. E a gente vai ter no fundo um cristal de fluoreto de lantânio dopado com fluoreto de európio, como eu havia citado anteriormente. E aí, uma coisa muito importante que eu acabei não citando são os cuidados com que a gente tem que ter com os eletrodos que vão conter os cristais de prata, que são principalmente de membrana sólida. Porque a prata, como a gente sabe, quando exposta à luz, ela sofre decomposição. Então, esses cristais devem ser armazenados no escuro, para serem protegidos da luz e prevenir a sua degradação. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar um extremo cuidado ao utilizar os eletrodos de membrana sólida. Então, esses são os diferentes tipos de eletrodos que a gente vai ter aqui na potenciometria, que a gente vai utilizar para eletrodos indicadores. Agora a gente vai falar então da parte de cálculo, principalmente da potenciometria direta e as diferentes técnicas associadas a isso. Então, para não ficar tudo no mesmo vídeo, eu vou deixar um vídeo à parte para a gente falar apenas sobre os cálculos.
Até então, se ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários e até a próxima.